tudo é neutro e somos nós quem damos o significado. Pois é isso mesmo. Todas as situações, tudo que existe, somos nós quem damos um significado, somos nós quem interpretamos. É com base nessa interpretação que nós nos sentimos diante das situações, das pessoas ou de tudo aquilo que acontece. Eu vou contar para você aqui um pouquinho como nós construímos a nossa realidade. Desde novinho, desde que a gente nasceu, nós fomos entendendo a partir da relação com os nossos pais, com a nossa família, das situações que nós fomos passando, o que é certo, o que é errado, o que faz bem, o que não faz bem. Então nós tivemos toda essa experiência inicial aí com os nossos pais, depois com os coleguinhas do colégio. Tudo isso foi moldando a forma como a gente interpreta a realidade, a percepção que nós temos sobre a realidade, a sociedade que a gente viveu, o país que a gente cresceu, aonde a gente vive. Tanto é verdade que aqui no nosso país, no Brasil, quando alguém falece ou a gente perde alguém, o que a gente faz? A gente fica triste. Em outros países orientais que têm crenças completamente diferentes das nossas, muitas vezes as pessoas chegam a comemorar, a celebrar quando alguém morre. Então vejam que aquilo que a gente acredita, a interpretação que nós fazemos da realidade vai ter um impacto muito grande na maneira como nós nos sentimos. E isso é fundamental quando nós estamos falando sobre gestão das nossas emoções, autogerenciamento, autoconhecimento, porque quando eu me dou conta que sou eu que coloco uma interpretação para um fato, eu também posso questionar se aquela interpretação ou a forma como eu vejo aquela situação realmente está correta. E o que acontece muitas vezes é que as emoções colocam uma lente em nós para a gente enxergar uma situação. Por exemplo, se existe alguém que eu não gosto muito, alguma vez essa pessoa me fez algo, me deixou chateado, me fez ficar com raiva, o que vai acontecer? Eu coloco essa lente emocional e eu só vejo na pessoa aquilo que continua confirmando para mim que realmente ela não é uma boa pessoa e que realmente eu não devo gostar dela. Essa é a lente emocional. A mesma coisa quando nós estamos apaixonados por alguém. Quando nós estamos com aquela lente, o que acontece? Nós não vemos a pessoa por completo, nós só vemos aquelas coisas positivas da pessoa. Inclusive, muitas vezes até nos enganamos, né? Aquelas coisas que não são tão legais que a pessoa faz, a gente inclusive até acha bem bonitinho. Então é importante, diante de alguma situação, a forma como eu estou me sentindo diante dela. Será que realmente é a única forma de entender essa situação? Será que não existem outras perspectivas para olhar para essa situação que eu ainda não estou vendo? Eu vou contar, inclusive, uma experiência pessoal para vocês. Eu tinha muito medo de falar em público. Incrível, né? Já que o meu trabalho hoje é falar em público. Mas eu tinha muito medo, eu ficava apavorada, eu ficava muito ansiosa. Inclusive, teve uma vez que eu estava indo dar uma palestra aqui na minha cidade e eu ficava pensando enquanto dirigia. Nossa, bem que eu podia bater o carro para não ter que chegar lá e dar aquela palestra. Vocês imaginam o tamanho do pavor que eu tinha? Pois bem, eu fui começar a investigar o porquê eu me sentia assim. Tudo bem, eu entendo que todo mundo tem aí um certo frio na barriga em falar em público, não é algo tão confortável, mas eu fui investigar o que será que estava por trás desse medo que eu tinha tão grande. E entendi, né, depois de um tempo aí de terapia, que quando eu era mais jovem, na época da escola, em algumas situações em que eu me expus, eu acabei aí virando piada entre os meus colegas. Ou seja, aquela experiência que eu tive lá atrás trouxe para mim, eu criei em mim um conceito de que falar em público era algo perigoso. Então era essa interpretação que eu dava para falar em público. Esse conceito, essa crença que eu tinha em relação a falar em público, que era algo perigoso, que as pessoas iam tirar sarro de mim. A partir do momento que eu entendi, eu mudei esse conceito. E quando eu mudei esse conceito, eu comecei a me sentir diferente diante da situação de falar em público. Eu parei de achar que falar em público era perigoso, que ia dar tudo errado, que as pessoas iam tirar sarro de mim e trouxe uma nova crença, um novo conceito em relação a isso, uma nova interpretação. Que quando eu falo em público, eu estou trazendo um presente que é meu, algo que tem dentro de mim, minha experiência, meu conhecimento. Mas eu pergunto assim para você, sempre quando nós ganhamos um presente e nós gostamos? Nem sempre. Às vezes a gente gosta e usa muito, às vezes a gente gosta mais ou menos, deixa ele parado numa gaveta, às vezes a gente não gosta e já passa para frente. Então eu entendi o quê? Que eu venho e dou meu presente. O que cada um vai fazer a partir daqui já não é mais meu, já é escolha de cada um. Obviamente que entre eu pensar isso e eu pensar que vai dar tudo errado, aquilo que eu sinto dentro de mim também muda muito, não é mesmo? Então é importante a gente revisar essas crenças que nós temos, é importante a gente revisar essa interpretação que nós damos para a situação, porque eu já falei para vocês que emoções nós não controlamos. Estamos diante de uma situação, nosso cérebro interpretou aquela situação, nós vamos sentir aquela emoção. Agora, nós podemos mudar a forma como nós nos sentimos diante de determinada situação a partir do momento que nós mudamos esse conceito, essa interpretação. Então revise, nem sempre aquilo que a gente aprendeu, esses conceitos inconscientes que nós temos, são os
únicos ou são os mais saudáveis. Questione-se sempre. Isso é um processo de autoconhecimento e que vai ajudar muito com que você consiga fazer essa autogestão, gerir esse seu mundo interno e se tornar um líder de si.